quando a gente traz a ética para a IA, a gente tem que trazer uma abordagem estratégica, a gente tem que usar a ética para mudar o sistema, ou a gente tem que usar a ética para poder influenciar a cultura. Porque, assim, são 3 caminhos possíveis, cada um com um grau de esforço, e não sei qual que é o melhor caminho ou o que vai dar resultado. O que vocês veem, assim, como um caminho a ser seguido ou que a gente possa influenciar de alguma maneira? A ética não está na IA. A ética não está na IA. A ética está nas pessoas, no viés do dado. Cara, a IA é puramente um cálculo matemático que é feito. Não, sim, mas aí você está sendo técnico pra caralho. Mas não é sendo técnico. Cara, isso é uma IA. Sim, mas veja, aí até cara, porque aí o algoritmo em si ele não tem viés nenhum. Não. Quem tem viés é quem seleciona o dado. Que é o que você comentou. Mas a gente pode... Mas do ponto de vista de mercado, você não pode levar isso... não pode tirar isso da equação, entendeu? Porque vai ter um cientista de dados que vai usar a tecnologia e esse cara tem viés. A questão não é o cientista de dados de novo, El. A questão é o seguinte, o dado não nasceu na mão do cientista de dados. O dado nasceu antes. O dado nasceu no sistema comercial que você foi criar primeiro. E que na hora que você está criando aquele sistema comercial, você tem que pensar, o que eu vou fazer com essa informação? Que informação que eu quero aqui? Quem é o público que eu vou atingir? Tem um artigo que já tem uns 4 meses que eu estou escrevendo. Um dia eu termino ele. Chamado AI First. Para tudo. Mesmo para aquilo que você não for desenvolver IA ainda. Por quê? Porque eu estou preocupado com o dado, com o nascimento do dado. Se você não tiver uma curadoria desse dado e da pessoa que está criando antes da IA, esquece. Você vai produzir aquilo que o dado tem para poder te falar. Eu quero fazer um comentário, mas eu quero ver o César primeiro. Vamos lá. O dado, ele representa a sociedade. Se a sociedade tem viés, vai estar lá representado no dado. Os algoritmos, a IA, vão potencializar aquilo que existe no dado, tanto para o bem quanto para o mal. Portanto, se os meus dados tiverem, por exemplo, uma subrepresentação de uma minoria, seja de gênero, de raça, o que quer que seja. Na hora que eu trago isso para IA, esse problema vai aumentar. Você escala esse problema. Eu escalo esse problema exponencialmente. Então, o que acontece? A Unesco, que é a divisão da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência, eles começaram no final de 2019, 2020, 2021 trabalharam. Final do ano passado, eles lançaram um guia da utilização ética de IA. Uma das coisas que está lá é trabalhar para que, vamos dizer, minimize os riscos dessas discriminações. Então, se eu tenho poucas mulheres, eu vou trabalhar o meu dado para que eu tenha uma massa mais igualitária. Se eu tenho poucos negros na minha base de dados, eu vou fazer uma filtragem para que eu tenha uma representação maior, para que eu não esteja sempre aumentando cada vez mais, exponencializando esse problema da discriminação. O comentário que eu ia fazer é exatamente nessa linha, porque se você pensar, Thiago, simplesmente pelo... o dado já tem um viés e a tecnologia não pode ser revertida por causa disso, a gente acaba exponenciando os viés da própria sociedade, na minha opinião. Então, por exemplo, que nem você ter esse algoritmo que você falou que, poxa, só porque eu tenho a maioria dos candidatos que são brancos, de tal idade e tal, as minorias não são selecionadas. A partir do momento que eu não trabalho essa massa de dados, e por isso que eu falei, tem o viés também do cientista de dados que tem o poder de trabalhar essa amostragem e trabalhar, selecionar melhor o treinamento da máquina para que não exponencie ou minimize talvez o viés, entendeu? Acho que é mais ou menos essa linha do que o César disse. É que quando a gente entra nessa linha especificamente, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos voltar para a cultura. A gente tem um problema no Brasil de desenvolvimento de cultura. O cara, quando pega uma base de dados, o cara não está preocupado em olhar. Se alguém não virar para ele e falar assim, você tem que olhar aí se a maioria é negro, você tem que olhar se tem mulheres, você tem que olhar, porque assim, ele vai fazer o algoritmo, vai funcionar, vai dar o resultado e vambora. O problema é que nós, assim, ética, as pessoas estão falando assim, ética na IA, mas a ética morreu na sociedade. Morreu assim, cara, a gente não discute mais isso.
Não se desenvolve mais isso, as crianças se desenvolvem isso para ter profissionais que saibam. Porque assim, ó, você pode colocar a ética nos dados, na IA, na utilização de tecnologia, que é uma preocupação, né? Você pode colocar... Só que a ética não está na tecnologia. A ética está no ser humano. Se a gente não voltar... Essa é a minha discussão o tempo todo desse assunto. Se a gente não voltar a ética pro ser humano... Cara, até tem alguns algoritmos que tiram viés, tem alguns algoritmos que trabalham essa parte já de ética, mas de novo, tá no ser humano. Mas você não acha que o ser humano é quem manipula a tecnologia? A tecnologia é Mas meio. é ele. Sim, a tecnologia é meio, mas é por isso que eu só queria reforçar ali a pergunta, porque eu entendo tudo isso que o Thiago falou e eu concordo. As coisas foram sendo perdidas e o capitalismo impera, o socialismo lá na ditadura impera, enfim, e as pessoas vão se distanciando disso. Mas só que as empresas hoje têm uma responsabilidade, seja por causa do ESG, seja por causa de outro padrão de mercado, seja por causa da LGPD que foi citada aqui, ou outras legislações que falam de uso consciente dos dados. Por isso que eu tenho uma dificuldade de entender como que a gente começa a gerar a responsabilidade disso nas empresas. Porque se vir lá a estratégia, a gente entra na frase do Peter Drucker. Cultura come estratégia no café da manhã. Funciona? Não sei. Eu acredito que não. Se a gente for tentar mudar a cultura, quanto tempo a gente vai demorar para poder mudar a cultura? E agora eu penso assim, será que se a gente mudar a maneira de mensuração do sistema, será que a gente não consegue influenciar a cultura e ao mesmo tempo gerar responsabilidade? Eu acredito que esse seja o caminho. Por isso que eu fiz a pergunta de como que a gente começa a estimular a ética em IA, ou a ética na vida, que nem o Thiago comentou, na essência, no nosso meio corporativo. É que eu concordo totalmente, Rudy. E eu acho que a gente tem... E eu concordo também com o que o Thiago falou, que a essência do problema, a causa raiz, está claro no viés do ser humano que gera esse problema na sociedade. Mas veja, eu acho que o principal problema quando a gente fala do tipo de utilização de IA, etc., é que, querendo ou não, a gente está caminhando para um mundo onde a gente vai ter tomadas de decisão que um ser humano tomaria que serão tomadas por IA. Isso já é realidade em muitas partes do mundo, como vocês mesmo colocaram. E o ser humano, querendo ou não, você pode influenciá-lo, né, e educá-lo para que ele tome decisões diferentes naquele momento, naquela situação, né? Se a gente esperar que a gente nivele a sociedade num nível mais igualitário, com menos vieses, etc., para que a gente gere menos dados melhores, sem vieses, para que o algoritmo funcione de forma mais igualitária, eu acho que a gente vai demorar muito tempo. Pega o exemplo da tatuagem. Tatuagem, é certo ou errado? Exato. Depende do ano que você fala, depende do contexto que você está. Depende do país onde você está. Pois é. Tipo, se a gente for pensar até lá no passado, mano, tatuagem faz parte da cultura maori lá. Os caras tatuam a cara há muito tempo. Lá na África, a tatuagem era utilizada como passagem de ritual, tipo, mulher menstruou, homem passou de determinada idade. Agora, traz para o contexto do Brasil. Há uns anos atrás, você ia ser classificado como um demônio, porque você tem tatuagem. Hoje já é uma coisa que faz parte do DNA cultural da galera. Virou moda. Ficou bonito. Aí o Thiago tá aí representando. No caso dele, aí, bonito é relativo. Tem uma maori no meu braço. Aí, ó. Mas no Japão, tatuagem continua sendo mal visto. Yakuza, né? Yakuza, exatamente. Eles ainda têm esse preconceito. Agora, antes o Wellington comentou sobre o cientista de dados de ter o poder de mudar isso, né? Eu acho que não é só uma questão de poder, talvez, mas é uma obrigação. Nessas diretrizes aí da Unesco, eles colocam isso muito claro. Então, trabalhar de forma ética para mitigar os riscos ou as discriminações. Uma das coisas interessantes é assim, segundo esse estudo, só tem 22% de mulheres trabalhando nesse campo de inteligência artificial. É muito pouco. Então, uma das formas de você mudar isso é aumentar a quantidade de mulheres. Esperar para pensar até 22% de mulheres trabalhando em inteligência artificial, talvez seja um percentual maior até do que mulheres trabalhando na TI. O que é Você está usando o contexto terrível, da sua faculdade, que também foi o meu contexto de faculdade, que tinha
uma mulher para 50 rapazes. Falando de mercado até. Mas acho né? que isso tem mudado bastante. Espero que sim. Espero que eu tenha a visão um pouco viciada do passado. Espero que esteja melhorando. Você tá com viés. Eu tô com viés. Falta a ética. Está enviesado. Desculpa, Zé. Você está enviesado. Que nem alguns anos atrás teve um lance, não sei se vocês viram, de uma saboneteira racista. Saboneteira com IA, que na hora que a pessoa colocava a mão, pessoa negra colocou lá, não funcionou. Pessoa branca colocou, funcionou. Descobriram que era racista. Muito provavelmente na equipe de desenvolvimento dessa inteligência artificial não tinha pessoas negras. Se tivesse, teria detectado esse problema. Por isso que hoje em dia se fala tanto em diversidade e inclusão, né? Cara, se você tiver uma pessoa negra na equipe, vai detectar racismo. Inteligência artificial com reconhecimento, isso é caso real. Rapaz oriental, na hora de tirar a fotografia para fazer o registro lá não sei se foi para banco, para porta, o que quer que seja, para registrar o reconhecimento facial, falava, abra os olhos. O rapaz já estava de olhos abertos. Uhum. Então, se você coloca pessoa asiática na equipe de desenvolvimento, pega esse problema. Se você tem pessoas deficientes, seja deficiente auditivo ou visual, na hora que você desenvolve o aplicativo, você vai pegar eventuais problemas de acessibilidade. Mas sem querer fazer o advogado do diabo. Mas pensa, se a gente for considerar todas as minorias e todos os estratos e todo mundo, qual que é o tamanho que todo mundo vai ter que ter na sua equipe de TI? Eu sei que é um assunto complicado, mas é muito difícil. E aí eu entro no ponto que o Thiago comentou do viés da base. Quantas bases hoje você tem todas essas informações? Você não tenho um comentário sobre isso, que eu acho que a questão do que o César colocou, eu acho que não é nem tanto você ter uma representatividade em cada time. É conhecer o assunto. Mas eu acho que se você tem uma minoria já ali, por exemplo, no caso da saboneteira, o cara só tinha branco lá. Podia fazer um teste. Aí o negro testou e não funcionou. Aí eu acho que isso já acende uma flag, Rude. Pô, mas vamos testar com outros então? Porque já estourou a bolha. Aí eu acho que aí a consciência passa a ser diferente. Não que você tenha que ter uma representatividade de cada minoria em cada time. Sim, eu acredito muito na diversidade, né? E acredito muito em times multidisciplinares. Eu acho que isso é o que funciona. Mas só que aí eu fico pensando como a gente consegue influenciar para que isso seja reproduzido. Aí eu entendo, vamos fazer o teste. Se a gente pegar lá a base da Unesco e começar pelo menos a segmentar isso para que os testes sejam conscientes, beleza. Porque eu fico pensando, a gente veio de uma época em que os privilegiados é que geraram a massa de dados histórica. A gente não tem base de dados histórica das coisas considerando todo mundo. Mas é aí que começa a morar as coisas, né? Assim, a questão não é só você ter base de dados. Por exemplo, como é que você resolveria o problema de imagens de branco e negros? É muito simples. Você deixa a imagem cinza. E aí não importa mais só quem é negro e branco. Os pixels acabam se adaptando. Você tem uma normalização nos dados. O problema é que a gente está olhando o dado de forma crua, vai lá, aplica e faz o que tem para fazer. Esses casos que teve, cara, se quiser jogar no Google, joga no Google. Reconhecimento de imagem do Google, que deu um baita problema, porque negros reconhecia como gorila. Tem aquele caso... É caso crítico. Tem aquele caso de tendência a cometer crimes também, que aconteceu nos Estados Unidos? Tem um caso recente do ano passado, que um grande banco digital fez o reconhecimento facial e não reconhecia pessoas negras. E um negro fez um vídeo na internet, inclusive, desse banco, colocando o que estava acontecendo. Então, assim, tem técnicas para você poder melhorar isso. Pensar mais na diversidade, outras coisas mais. Volta sempre para o ser humano. Às vezes a gente está querendo colocar o peso demais em cima da tecnologia, mas a tecnologia ela vai fazer aquilo que o ser humano quer. Eu não acho, sinceramente, que o problema é a tecnologia, viu, Thiago? O problema é quem está... Acho que a discussão é justamente sobre quem está aplicando a tecnologia, né? Acho que a discussão é essa. Quem está criando tem todo o poder ali nas mãos para ter essa consciência, né, dos riscos e tentar mitigar isso, ou simplesmente falar, não, vamos do jeito que está.
Porque aí a gente vai só aumentar cada vez mais o problema. Tecnologia, meio. Se você automatiza, otimiza alguma coisa que tem problema, você escala o problema. Se você não resolve isso na essência, concordo com o Thiago, concordo com o César. Isso vai continuar. Por isso que eu volto, assim, para mim a melhor maneira da gente corrigir isso é influenciando em como que o sistema funciona. Porque é a única maneira da gente influenciar a cultura e é a única maneira da gente começar a trazer maior sensibilidade ao contexto. Porque senão a gente vai continuar escalando o problema, a gente vai continuar, que nem os exemplos que foram dados aqui, vendo um monte de coisa, assim, absurda na mídia.